Bom, pessoal, essa aqui é uma apresentação de um artigo que eu publiquei no ano de 2024, como parte da minha pesquisa de doutorado. O artigo se chama Delineation of Management Zones, Dealing with Low Sampling and Outliers. Foi publicada na revista Precision Agriculture, da editora Springer Nature. Tem fator de impacto 7.4, medido em 2024. E fez parte da minha pesquisa de doutorado, cuja tese defendida em abril de 2024 se intitula, em português, Fusão de dados para melhorar a modelagem da produtividade e zonas de manejo em cafés especiais. A tese foi publicada em inglês, também deve estar disponível aí na descrição desse vídeo, como tal qual o link desse artigo. E aqui eu quero apresentar alguns pontos do artigo e também comentar como foi o processo de submissão, revisão, até chegar no aceite desse artigo. E também comentar que essa pesquisa de doutorado recebeu o prêmio Tese Destaque Unicamp, e espero que com essa apresentação também eu possa estimular, né, os alunos não só a confiarem, né, na própria pesquisa, entenderem, né, os seus pontos fracos, claro, mas também saber utilizar bem os pontos fortes, e estimulá-los a se arriscarem na submissão de artigos em revistas de alto impacto, né, de entender que é um processo que, quando bem encaminhado, mesmo quando o artigo é rejeitado, ele pode ser de grande valia para o aprendizado como pesquisador e também para melhorar e tornar a sua pesquisa mais relevante para o campo do conhecimento que a gente atua. Pois bem, antes de mais nada, é interessante pensar que um artigo, para ser relevante, tem que lidar com algum desafio, né? E o desafio de modelagem que eu enfrentei foi o seguinte: vocês vão ver nesse vídeo aqui alguns pés de café com muitos frutos, e na vizinhança imediata, outros pés de café absolutamente vazios. Isso tem a ver com o efeito chamado bienalidade das lavouras de café, que indica que é normal, né? O ciclo, digamos assim, da produção de café não é de um ano, não é de alguns meses, mas é de 2 anos. Então, dentro de 2 anos, um pé de café está vazio até ficar cheio, só que não é sincronizado. Então, é uma cultura assíncrona, o que torna muito mais difícil a modelagem, já que quando você pensa, por exemplo, em cana, soja, milho, etc., são lavouras que têm um ciclo fenológico bastante sincronizado, né? Diferente do assíncrono, o que facilita bastante algumas operações. Já aqui para a gente, nos cafés especiais, além da bienalidade, né, que torna isso, quando você faz a amostragem da produtividade, isso vai aparecer basicamente como outliers no ponto de vista espacial, porque não existe uma continuidade simples de ser modelada, já que vocês viram como tem um salto de produtividade na vizinhança imediata de um pé de café. Então, com isso, apenas fazer uma amostragem do solo, né, e tentar aproximar via geoestatística, né, através da análise do variograma, a encontrar ali, né, uma dependência espacial dessa produtividade, ela, pelos modos tradicionais da krigagem, é muito difícil. Basicamente, o variograma, para o variograma, um outlier é veneno. Ele não funciona com outliers. Por isso, a fusão de dados ela vai ser muito útil
para lidar com esse cenário de outliers e também de baixa amostragem. Que a fusão de dados é basicamente a combinação de datasets heterogêneos em um modelo único, para tornar aquele modelo mais assertivo. No ponto de vista espacial, a gente tem que tomar um cuidado especial com relação ao suporte dos dados. Então, se amostras de solo são obtidas como volumes, né, de solo em uma profundidade, e cada uma é plotada como um ponto, e você vai uni-las a pixels de imagem de satélite, eles não são a mesma coisa. Eles têm que ser harmonizados, porque um é pixel, o outro é ponto. Ou um é pixel, o outro é volume, se você quiser ser mais radical. E parte da estratégia da fusão de dados é considerar essa diferença de suporte, essa diferença de resolução, harmonizá-las para aí sim aplicar a qualquer método que vem em seguida. Então, nesse sentido, apresentando esse desafio, né, que foi o que guiou a pesquisa, o objetivo foi delinear zonas de manejo para cafés especiais e avaliar como a incorporação de dados fusionados impactou positivamente, melhorando o mapeamento da produtividade de café na área de estudo. A gente fez esse estudo em uma fazenda do sul de Minas Gerais, produtora de café arábica, do cultivar Catucaí Amarelo, SL 134. Nós fizemos 2 campanhas de amostragem de solo de produtividade, que estão aí demonstrados nesse croquis, e no fundo tem uma imagem de drone da lavoura de café. Tivemos por volta de 40 amostras em 2023 e 27 em 22. E essas amostras de solo, no laboratório foram extraídos 17 parâmetros de química do solo, que conta, né, com as covariáveis obtidas por satélite, a saber, o slope é a declividade calculada a partir de um modelo digital de terreno, e o NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que foi obtido do satélite Sentinel-2. E contando, então, com esses dados, a gente vai fazer uma modelagem espacial, no caso, uma interpolação desses parâmetros para obter as zonas de manejo e também para auxiliar na modelagem da produtividade agrícola, que é muito importante como validação, né, da zona de manejo. Aqui eu vou apresentar o fluxo coerente, né, de etapas dessa metodologia. Eu falei que foram obtidos do laboratório 17 parâmetros de química do solo, só que a gente tem que fazer primeiro uma seleção, considerando a relevância estatística das variáveis, que foram obtidos através de métodos de seleção de variáveis, a saber, o Random Forest e o teste de Q-quadrado. E com as variáveis selecionadas, a fusão de dados foi feita, iniciando pela avaliação estatística de cada variável, sendo ela assimétrica, né, e os números que a gente está considerando estão todos bonitinhos lá no artigo e na tese. Sendo assimétrica, foi feita a transformação via anamorfose gaussiana, e esses dados transformados são usados para fazer o ajuste de um LMC, que é um modelo linear de corregionalização. Caso não sejam assimétricos, ele vai ser usado para o ajuste diretamente. Na verdade, não é direto, né? Tanto o transformado como esse que não precisa de transformação, eles são harmonizados através de uma correção de suporte,
E como eu falei, os dados que são pontos e são pixels têm que ser harmonizados em um suporte só. Ou seja, ou todo mundo vai para ponto, ou todo mundo vai para pixel. E nesse caso, todo mundo virou pixel. Daí foi feito o ajuste do LMC e foi aplicado o método de block co-kriging, né? Co-krigagem de bloco, para todas as variáveis selecionadas. Essas variáveis selecionadas, elas foram usadas como input para a redução de dimensionalidade. Ou seja, esses N mapas que foram obtidos, eles vão ser reduzidos a um mapa só. Aqui eu testei 3 métodos de reduzir dimensionalidade. Primeiro, através do cálculo do SFI, que é o Soil Fertility Index, que são uma série de regras de sim ou não, né, para transformar os mapas em mapas binários, e depois é calculado uma porcentagem simples. Também foi usado um PCA espacializado, que é um multispat PCA, ou seja, os N mapas fusionados são reduzidos à componente principal. E, por fim, foi usado também, testado, o método MAF, que é o de transformação em fatores de autocorrelação máxima e mínima. Basicamente, assim, a grosso modo, o MAF ele é o uso conjunto de um PCA com um variograma. E aí, cada um desses métodos de redução de dimensionalidade foram usados como input, né, em seguida, em métodos de clusterização espacial, que resultou em zonas de manejo binárias. Binárias porque foram 2. Basicamente, uma zona verde, onde estão as áreas que precisam de menos tratamento, né, de solo, e áreas vermelhas que precisam de mais. Como vocês podem ver no texto, eu falei que é a partir do melhor método, do melhor approach de clusterização. Por quê? Porque eu não quis utilizar um único método quando a gente pode usar dezenas de métodos. Nesse caso, por exemplo, os mais comuns de ver na literatura são o K-means, o fuzzy C-means, e os que são da família do linkage, que são os primeirinhos ali. Nesse caso, em vez de confiar em um único método de clusterização, eu preferi aplicar aqueles todos e para cada um deles é feita uma validação, aonde com mapas de produtividade de café, a gente aplica essas métricas aqui para verificar qual foi a melhor clusterização em termos de separação de zonas. Basicamente, o melhor método de delineamento de zonas é aquele que vai conseguir separar áreas com maior e menor necessidade de tratamento do solo a partir dos dados usados como input. E repare que a produtividade ela não entra como um dos dados de entrada. Então, no momento da validação, você está usando um dado independente para fazer a validação, ou seja, não é redundante. Você está, de uma certa maneira, através a zona de manejo, ela quando bem feita, ela consegue de uma certa maneira, de uma certa forma, predizer, né, a produtividade, ao menos em tendência. Então, eu entendi que, bom, se a produtividade ela conseguir ser captada, né, a tendência dela, satisfatoriamente pela zona de manejo, é uma forma de fazer a validação desse método. Pois bem, foram selecionadas 8 variáveis do solo, da química do solo, foram essas 7 listadas, e no satélite foi o NDVI, nos 2 anos. Aqui você vê
né, os mapas de cada ano para cada variável, e no final da fileira de baixo você vê os mapas de produtividade de café e da declividade. Se você der uma pausa e der uma olhadinha mais próxima, né, dos mapas, você vai ver como os outliers são proeminentes, né, nesses mapas, porque você vê algumas manchas, né, bastante quase escandalosas em alguns mapas, que são, né, discutidos no artigo, mas basicamente a dificuldade foi conseguir encontrar relações, né, espaciais para capturar esses outliers e ajudá-los, e eles, na verdade, ajudarem a modelagem, em vez de ser o contrário, que é o que acontece nos métodos univariados. Como aqui foi um método multivariado, haviam mais relações matemáticas capturáveis e que foram úteis para tornar a modelagem um pouco mais apta a caminhar junto com os outliers. Por fim, nos 3 métodos de redução de dimensionalidade, você vê aqui a melhor clusterização de cada um, e você percebe como a zona de manejo de um ano para outro variou, né? Isso se deve tanto à mobilidade de nutrientes no solo, como também ao fato de que nos 2 anos a fazenda fez a fertilização do solo de maneira uniforme, então isso impactou, né, de um ano para o outro, esse carreamento de nutrientes, e também a dificuldade inerente quando existe uma baixa densidade amostral, né, que torna sempre mais difícil, e por isso o benefício da fusão de dados. E eu quero mostrar esses 2 box plots da produtividade de café dentro de cada zona. E aí dá para ver que a zona verde é a zona com maior produtividade e a vermelha com menor. Lembrando que a produtividade ela não foi usada como input para fazer as zonas de manejo. Eu queria destacar que o terceiro método, que é o MAF, ele foi capaz de melhor separar a produtividade em 2 zonas. Porque você repara que o limite superior do box plot vermelhinho, no método MAF, ele acaba mais ou menos quando começa o box plot do verde. Enquanto que nos outros 2 métodos, no PCA e no SFI, você vê que os 2 box plots se confundem. Ou seja, o delineamento de zonas de manejo pelo método MAF, ele conseguiu antecipar, digamos assim, a produtividade através dos dados de entrada, de maneira que separou melhor, né, onde que precisaria de mais e de menos tratamento. E é interessante também notar como os métodos SFI e PCA, eles de alguma maneira caminharam bastante junto à declividade do talhão, mesmo sem usar a declividade como dado de entrada. Aqui também, quando a gente vê numericamente, se percebe melhor que essa diferença, né, é bem pronunciada das 2 zonas no método MAF, enquanto nos outros 2 as zonas acabam se confundindo, especialmente em termos de produtividade, mas nas variáveis soltas, em geral, elas se confundem mais do que no MAF, indicando que o MAF foi o melhor em termos de diferenciação de produtividade entre zonas. Portanto, eu entendo que a contribuição científica desse trabalho foi o de apresentar um método de fusão de dados baseado em geoestatística multivariada,
que combina dados espaciais de fontes heterogêneas, mas que foi possível aplicá-la de maneira harmonizada em cima num talhão de cafés especiais. A variação temporal foi capturada também pelos padrões espaciais que a gente viu, né, através do modelo. Foi possível lidar com os outliers, e um dos métodos, no caso o método MAF, ele foi o que melhor diferenciou a produtividade entre zonas. E aí, o que eu apresentei lá em cima, nesse quadrinho verde, eu quero ressaltar o seguinte, digamos assim, esse fluxograma, esse algoritmo, ele é absolutamente independente dos métodos em si. Ou seja, você pode ver que ali a parte da fusão de dados, ela permanece mais ou menos, ela permanece a mesma. Agora, nas caixinhas de redução de dimensionalidade e de delineamento de zonas de manejo, você vê ali que eu posso usar qualquer técnica. Técnica 1, 2, N, e assim vai. Por quê? Porque é um método, um algoritmo que ele permite que novos métodos que apareçam na comunidade científica possam ser incorporados aqui, porque ele é absolutamente agnóstico em termos de funcionamento estatístico, digamos assim. Ou seja, um novo método de classificação que surja, ou um aprimoramento das técnicas de redução de dimensionalidade que venham a aparecer, podem ser tranquilamente incorporados, né, trocados um por outro. Então, quando a gente trabalha de forma agnóstica, nesse sentido, né, como chamam lá no exterior, você não fica apegado ao método. Então, eu não vou nunca dizer que o Camins é o melhor, o fuzzy é o melhor. Não, eu sempre vou fazer um tipo de afirmação desses apenas para um dataset, um conjunto de dados específico. Eu jamais vou dizer a priori qual que é o melhor método. Eu sempre vou aproveitar o avanço tecnológico e computacional para basear as minhas conclusões nos dados e não ficar refém, entre aspas, de um método só. Então, dessa maneira, a gente consegue caminhar, né, junto com a evolução dos métodos, ficando menos apegado a uma técnica específica, mas sim, né, trabalhar com metodologias guarda-chuva, que permitem que a gente refine ali e melhore acolá. E para finalizar, eu queria comentar o seguinte. Esse artigo ele foi submetido lá na Precision Agriculture em 24 de julho de 2024. Ele precisou, pelo que eu recebi no final, né, da revisão, ele foi mandado para 5 revisores, apenas 2 responderam, dava para ver porque estava enumerado assim, revisor 2 e revisor 5, né? Então, o revisor 1, 3 e 4 não responderam, não mandaram. E por isso demorou um pouco mais, né? Eu recebi a revisão em 11 de novembro. Em um mês, eu fiz as alterações e escrevi a resposta aos revisores. E aí, na segunda rodada, já foi aprovado em seguida, em 18 de dezembro, e foi publicado online no Natal, em 25 de dezembro. E vejam só, alguns comentários que os revisores mandaram. Veja só, um deles, esse foi o revisor que gostou mais do artigo, e ele considerou aqui que essa metodologia ela não está restrita a café, então ela é generalizável para outras culturas. E por isso ele incentivou a gente a publicar o artigo de uma maneira que ressaltasse mais isso. Então, por isso que o título do artigo ele não menciona café,
específico para não passar a impressão que só funciona para café, porque ele é generalizável, né, em termos de método e também de cultura. Ele também pediu para, assim, né, eu refazer ali a introdução de uma maneira que eu fosse do geral para o particular. Então, na introdução, particularmente, eu abordo vários tópicos, né, mas é como se fosse num tipo de funil, né? Eu começo em algo mais genérico e vou afunilando até chegar no caso específico, que é café especial no Brasil. Ele falou uma coisa interessante que na hora de eu referenciar o método que o laboratório usou para obter os parâmetros químicos, eu fiz uma referência a um livro brasileiro e eles pediram para eu pesquisar referências internacionais que uma pessoa em outro país, né, pudesse encontrar e não ficar restrito a um livro brasileiro, né, que também só tinha em português. Já o outro revisor, ele foi um pouquinho mais duro em termos de achar que o artigo não era tão inovador assim, que eu tinha que provar um pouco melhor o que eu estava querendo mostrar que era novo, que eu entendia que não tinha sido muito bem explorado antes. Ele particularmente, então, pediu para eu refazer as conclusões. Ele achou que eu fiz de uma maneira, eu fiz muito curtinho e sumarizei em pontos, né? E ele particularmente, então, pediu para eu construir as conclusões de uma maneira, aqui ele falou, né, uma narrativa contínua, como se eu fosse contar, resumir, né, a história e não apenas colocar tópicos, né, botar bullet points e conclusões assim secas. Ele pediu para eu melhorar a clareza dos números nas figuras. Ele pediu para eu aumentar a fonte, né? E ele pediu também para eu falar um pouco mais a respeito de algumas discrepâncias de valores, que são basicamente os outliers. Então, a partir desse estranhamento que ele teve, então, eu tive a oportunidade de, beleza, então vou falar mais sobre isso. E aí eu tive a oportunidade também de eu pensar um pouco melhor sobre aqueles dados e também aproveitei, né, o texto, essa explicação do artigo, que melhorou bastante no que eu falei na tese. E olha que interessante, ele também fez algumas questões a respeito do NDVI. Ele achou que não estava claro, né, o que eu tinha apresentado. E foi bem interessante perceber assim, o quanto que é desafiador fazer esse balanço, né? Falei muito ou falei pouco de certo tópico. Isso é uma coisa assim, que é sempre difícil, né, de decidir. E nesse caso foi importante eu receber esse feedback para eu poder recalcular, né, o que precisava falar mais e o que estava em excesso. Bom, pois bem, foi esse o artigo que eu publiquei no Precision Agriculture. Você pode ver mais detalhes dele pelo link que está na descrição do vídeo. E também você pode ver a tese que também está na descrição do vídeo. Obrigado.